se eu te contasse que entre 1982 e 2011, nenhum jogador da Bundesliga, nem Klinsmann, nem Klose, nem Luca Toni, nem Elber, nem Dzeko, nenhum dos craques que passaram pela liga fez mais gols que esse cara aqui. Conhecido na Alemanha como Kugelblitz, a esfera de raio. No Brasil, conhecido como Ailton Boca de Cinzeiro. Não preciso explicar por quê. Esse atacante rechonchudinho fez história na Bundesliga. E ele é um daqueles craques brasileiros esquecidos do futebol europeu. Bom, vamos lá então. O Ailton nasceu em Mogeiro, interior da Paraíba. É aquela história clássica do moleque que cresceu jogando bola na rua. A forma que o futebol brasileiro sempre formou os seus talentos. Moleque jogando na rua, no terreno irregular. E o Ailton sempre foi mais gordinho, mas sempre teve muito talento. E aí ele é aquele cara que vai ter um início mais tardio no futebol. Ele consegue chegar ao profissional só aos 21 anos, lá no Mojimirim, no interior de São Paulo. E ali acaba não tendo muitas chances. Depois do Mogi, sem conseguir a sua chance, ele acaba indo parar no Ipiranga de Erechim, lá no interior do Rio Grande do Sul, e vai disputar o Campeonato Gaúcho. E é aqui que as coisas começam a mudar um pouquinho. No Campeonato Gaúcho, o Ailton se destaca, faz muitos gols e desperta a atenção do Internacional. E agora você pensa, então ele chegou num time grande, agora a carreira vai decolar. Mas não é assim, né? Para pra pensar como é a vida do moleque que de repente tá lá no interior da Paraíba. E quando a gente pensa no interior da Paraíba para Porto Alegre, já é uma mudança muito grande. E aí você tem toda aquela coisa do moleque novo, a cultura de um time diferente, o fato dele ser meio gordinho. E no Inter as coisas não deram muito certo não. E tendo jogado apenas 21 partidas, marcou 4 gols, o Ailton acabou indo pro Santa Cruz, onde também não teve tanto destaque assim. Jogou o estadual no ano de 96 e de lá ele se transferiu para o Guarani. E aqui as coisas começam a mudar. É no Guarani que ele se encontra, no Campeonato Brasileiro de 1996. Naquele campeonato, o Guarani termina a primeira fase em segundo lugar. Foram 43 pontos, com 23 gols marcados em 23 jogos. Desses 23 gols, 11 foram marcados pelo Ailton, ou seja, ele fez quase metade dos gols do time na competição. E aí o Guarani passa em segundo lugar para jogar as quartas de final. Na primeira partida, uma derrota para o Goiás por 3-1, o gol do Guarani marcado pelo Ailton. E na volta as coisas começam bem, com 3 minutos o Ailton faz 1-0. E aí você pensa, o Guarani precisa fazer 2, ele classifica. Ele teve a melhor campanha, é só mais um golzinho. Só que aos 27 minutos do primeiro tempo o Guarani tem um jogador expulso, e aí precisa passar o resto da partida com um jogador a menos, não consegue fazer o gol que precisava e acaba eliminado nas quartas de final. O Ailton termina o campeonato com algum destaque, no ano seguinte ele continua no Guarani para a disputa do estadual, e ali ele já chamava a atenção de olheiros do Werder Bremen, que já estavam no Brasil querendo entender quem era aquele cara, vendo as características dele, estudando se valia a pena levar esse cara para a Alemanha. Porque veja bem, naquela época não era igual hoje, que você tem transmissão para o mundo todo, o tempo inteiro. Você vai trazer um olheiro para o país para assistir os jogos no estádio e ele vai ter que ficar ali assistindo, entender quem é aquele cara. Não existiam tantas informações. E o Werder Bremen já tinha alguém de olho no Ailton. Só que, ao invés de vender o Ailton para a Europa, como é o caminho que você pensa que um time vai fazer com um atacante que está se destacando, sabe Deus por que o Guarani vendeu ele para o Tigres do México. Pois é, ele deixou o Bugre com 40 jogos e 21 gols marcados, uma média de mais ou menos meio gol por partida, o que é excelente, ainda mais para um atacante de apenas 23 anos. No Tigres do México, obviamente os olheiros do Werder Bremen continuaram o acompanhando. E aí depois dessa passagem de apenas uma temporada no futebol mexicano, finalmente ele chega ao futebol alemão. E
E aqui eu fico imaginando a loucura que deve ter sido na época para um moleque de 24, 25 anos, nascido em Mogeiro, na Paraíba, criado no interior da Paraíba, chegar na Alemanha, em Bremen, no frio. E diz que no início a única coisa que ele fazia era ficar no hotel, fugindo do frio e comendo espaguete. Não tinha muito o que fazer ali, né? Só que junto do Ailton chega no Werder Bremen um novo treinador chamado Felix Magath. Felix Magath é um cara que tem dois apelidos dados pelos jogadores. Saddam, uma alusão ao ex-ditador do Iraque, Saddam Hussein, que à época era ditador ainda. Ou Qualix, que é uma mistura da palavra Qualen, em alemão, que significa torturar, com Felix, que é o primeiro nome dele. Por que isso? Porque ele é muito rígido com os treinamentos, e principalmente os treinamentos físicos. Ele exige muito dos seus atletas, sempre exigiu. Queria atletas em forma, queria atletas que trabalhassem duro. Com ele, você sempre ia ter que andar na linha. E aí imagina quando Felix Magath chega no Werder Bremen e encontra o nosso querido Ailton, que posteriormente seria chamado de Esfera de Raio. Obviamente, ele falou, comigo esse cara não joga. E a real é que na primeira temporada o Ailton teve pouquíssimas chances. Então, ele jogou apenas 12 partidas naquela temporada, e ele ainda reclamou em entrevista pro Brasil do que o treinador pedia para ele. Então, ele reclamou que o treinador pedia que ele marcasse, o treinador pedia coisas que não eram da característica dele. E aí ele ficava no banco porque não se adaptava. Ou seja, o treinador queria um atacante que marcasse, aquela coisa que a gente sabe, que hoje em dia é mais comum, um atacante que pressiona lá na frente, e que o Ailton fizesse aquele jogo do pivô, o homem que joga de costas. E essa não era a característica de um atacante de 1,77 m, que apesar de ser mais rechonchudinho ali, era um cara de velocidade, era alguém para você deixar nas entrelinhas e explorar as costas da defesa. Então ele vive uma primeira temporada para esquecer, foram 12 jogos, a maioria vindo do banco, marcou apenas 2 gols. Só que as coisas mudam na temporada seguinte, na temporada 99-2000. Quando Thomas Schaaf assume o comando do Werder Bremen. E aí ele tira do Ailton essa obrigação defensiva e coloca ele para jogar ao lado do peruano Pizarro, deixando o Ailton jogar mais nas características dele, essa característica de velocidade. Isso dá muito certo. Então, se na primeira temporada foram 12 jogos e 2 gols marcados na Bundesliga, na segunda temporada isso já aumenta para 29 jogos e 12 gols marcados. E a partir daqui, o que a gente veria era um Ailton evoluindo temporada a temporada, marcando 14 gols na temporada 2000-2001, 16 na temporada 1-2, novamente 16 na temporada 2002-2003, e aí finalmente chegamos na temporada 2003-2004. Aqui é interessante, o Pizarro já tinha ido embora. Quando ele foi embora, existia a dúvida se o Ailton conseguiria jogar sem ele, e ele provou que conseguiria. E no início dessa temporada, o Bayern de Munique estava procurando um atacante. E aí o comentário era: vamos contratar Ailton, vamos contratar Roy Makaay. O Bayern escolheu Roy Makaay. Tá bom, Bayern, tá bom. Mas o Ailton também não estava tão feliz assim em Bremen, porque o seu contrato expirava no fim da temporada. E até agora ninguém o tinha procurado para renovar. Mas enfim, ele vai para a temporada não para provar para o Bayern o seu valor, mas para provar para o Werder tudo que ele poderia. E aí, antes de eu te contar sobre como foi aquela temporada, eu só queria falar um pouquinho sobre a Monte Leste que tá me vestindo aqui nesse vídeo. Você já deve ter visto, né? Como essa camisa aqui é irada, olha que coisa linda, é uma malha muito gostosa. Eles lançaram uma coleção da Copa para quem quer estar vestido com estilo para torcer para a seleção brasileira. Com o meu cupom GAUDAMES você tem 12% de desconto, o link tá aí na descrição do vídeo. Corre lá, dá uma olhada nos produtos que eles são irados, galera. Bora lá, mas vamos contar da temporada 3-4 do Ailton pelo Werder Bremen. Então, se ele vinha com números bons
nos anos anteriores, nessa aqui a parada foi para outro nível. O Ailton marca 28 gols em 33 jogos. Essa era a maior marca desde 1981, quando o Rummenigge tinha feito 29 gols no ano em que ele ganhou sua segunda bola de ouro. O Werder Bremen faz uma campanha fantástica. Chega ao confronto contra o Bayern com 22 jogos de invencibilidade. E naquele dia a gente tinha Roy Mackay e Ailton se enfrentando. Azar do holandês, porque mesmo o Bayern jogando em casa, o Werder faz 3-0 ainda no primeiro tempo. O Ailton faz um golzinho. O Mackay até faz um gol para diminuir o placar na segunda etapa, mas o 3-1 do Werder selaria o título do time. Era a primeira conquista desde 92-93. E o mais engraçado é que esse foi o último gol do Ailton na competição. Depois disso, ele largou. Que no jogo seguinte, ele chega no vestiário com cachaça, com uma garrafa de cachaça, distribuindo para os jogadores sem o treinador ver, dizendo que era um energético para eles tomarem antes da partida. Vai saber se é verdade. O Werder Bremen também leva naquele ano a Copa da Alemanha, com o Ailton fazendo 6 gols em 6 jogos. Ou seja, a temporada dele foi completa. Ele foi o artilheiro da Bundesliga, levou o time à conquista do título, à conquista da Copa da Alemanha e foi o primeiro estrangeiro da história do futebol alemão a ser eleito o jogador do ano no país. Só que ele tinha um sonho. Qual é o sonho de todo jogador brasileiro? Defender a seleção brasileira. E aquele era um ano de Copa América. E era um ano em que o Parreira não levaria boa parte dos principais jogadores para a Copa América. Ronaldo Fenômeno não ia jogar, Ronaldinho, Rivaldo, esses grandes nomes não jogariam. E o Ailton sonhava com a sua chance, só que ela não veio. Outros jogadores foram chamados, Wagner Love, Ricardo Oliveira, Luiz Fabiano e o próprio Adriano Imperador. Chateado com isso, e aí sem chances também na seleção alemã, que ele também estava aberto a defender, de repente ele recebe uma ligação do príncipe do Catar, dizendo que pagava $1 milhão para ele defender a seleção Qatari. E aí ele falou que, eu aceito, eu vou jogar pelo Catar. E o Ailton, mais 2 jogadores do Borussia Dortmund, Dedé e Leandro, iriam defender a seleção do Catar. E é aí que a FIFA entra na história. E por causa do Ailton, a regra do jogador que pode defender outra seleção mudou. O fato de você precisar ter parente naquele país ou ter vivido tantos anos, isso só existe por causa do Ailton, porque ele nunca tinha pisado no Catar e pretendia defender a seleção. Ou seja, olha o que o nosso personagem conseguiu. E você lembra que o Werder Bremen não renovou o contrato dele. E o que ele fez naquela mesma temporada de 2003-2004? Assinou um pré-contrato com o Schalke 04. E no ano seguinte ele vai defender a equipe de Gelsenkirchen. E aqui é talvez seu último bom ano da carreira. Já com 32 anos, marca 20 gols em 44 jogos, uma média que já fica longe do que ele havia conseguido no Werder Bremen, mas que ainda é boa. Só que o Ailton não gostou da cidade, ele disse ter se arrependido de ter mudado para lá, que ainda tinha a casa em Bremen e quando podia ele ia para Bremen. E aí no ano seguinte o Schalke já empresta ele pro Besiktas e aqui ele vira um verdadeiro andarilho da bola. Na temporada seguinte é meia temporada no Besiktas, meia temporada no Hamburgo. Do Hamburgo ele vai pro Estrela Vermelha, onde seria campeão sérvio. Só que ele passou meia temporada, ele até foi campeão, mas na parte em que o time conquista o título, ele já estava no Grasshoppers da Suíça, onde o número até é bom, você vai ver, ele fez 8 gols em 14 jogos. Mas não foi o suficiente para os caras quererem comprar ele. E na temporada seguinte, ele vai jogar a Bundesliga de novo, pelo Duisburg, onde joga apenas 8 partidas e marca 1 gol. E fica só 6 meses novamente. E aí vai jogar na Ucrânia, no Metalur Donetsk. Depois disso vai jogar na Áustria, num time que eu nem sei falar o nome. Passa pelo Campinense, vai jogar na China, vai jogar 5ª divisão da Alemanha, até que, enfim, em 2012 e 2013 ele encerra a carreira num time da 6ª divisão da Alemanha, tendo finalmente um desempenho que lembra aquela temporada 3 e 4, marcando 19 gols em 12 jogos, aos 40 anos de idade. E 10 anos depois, o Ailton volta para Bremen para finalmente ter a sua partida de despedida. E ele ainda se envolveu em uma polêmica quando um antigo empresário dele tentou leiloar o troféu de artilheiro da Bundesliga no eBay.
E aí o Ailton teve que entrar com uma ação que correu durante anos para que ele pudesse finalmente recuperar aquele troféu que representa o maior ano da carreira dele. Hoje o atacante mora nos Estados Unidos, mas ele diz que volta e meia vai para a Alemanha para participar de jogos beneficentes e participou até de um reality show, que era uma mistura de Big Brother e No Limite. Enfim, o cara é uma celebridade na Alemanha e é muito engraçado como no Brasil ele nunca foi tão lembrado. O que vocês acham? Será que ele merecia uma chance na seleção brasileira durante aquele auge? Ou não? Não teria feito diferença. A seleção era muito bem servida naquela época. Comenta aí a opinião de vocês. E se você ficou nesse vídeo até agora, eu sou o Gui Galdames. Você tá no meu canal. Não esquece de deixar o like que você me ajuda muito. Se inscreve aqui também, me dá uma força legal. E fica aqui meu grande abraço.